Ai, gente, tô muito feliz. Eu não sabia que podia colocar filtro no ao vivo. E aí pode, né? O que já melhora muito a situação de quem faz live às 8h30 da manhã, com a cara meio inchada, que tá acordando. Só Júlio entrou, por enquanto. Então vou explicando pra vocês, né, do que se trata esse espaço. Primeiro, bom dia para quem está acordando nessa manhã nublada em Natal, o que pessoalmente é motivo de alguma frustração para mim, porque eu acordei bem cedo, não sei como é que tá o horário de vocês nessa quarentena, mas eu tô indo dormir tarde e acordo muito cedo, né? Então eu acordei cedo, fiz uma porção de tarefas domésticas aqui e lavei roupa. Lavei roupa e tá nublado, eu acho que não vai secar, né? Vai ficar fedendo. Mas aí eu que lute, porque eu fui muito teimosa. Eu vi a previsão do tempo ontem, vi que tava com previsão de chuva, mas mesmo assim lavei. Ou seja, taurina, né? Aquelas. Mas voltando ao tema do que se trata esse espaço aqui, pra gente conversar. A gente pensou que muita coisa tem acontecido, né, nessas semanas, durante o isolamento social, durante a quarentena. Na segunda-feira todo mundo já tá meio cansado, né? Assim, a turma tá meio saturada de notícias, de assistir live, inclusive, né? Acho que muita gente tá saturado disso. Mas aí, como a ideia é que seja uma conversa mais informal, inclusive eu estou com o meu café, aqui meu café da manhã, vou tomar um pouco. A ideia é que como seja uma conversa mais informal e mais breve também, porque só tem eu aqui falando, não vou ficar falando, né, assim, sem muita gente estar assistindo, mas a gente debater política de uma forma mais leve, né? O Pedro Levi tinha até sugerido que a gente chamasse essa série de vídeos que a gente pretende fazer na segunda pela manhã de chá de camomila, para fazer a brincadeira com o meu nome. Mas aí eu confesso que eu me senti uma fraude, porque eu não tomo chá. Não tomo, isso é um problema meu, né? Seria mais saudável da minha parte. E super daria certo o nome de camomila, mas eu não tomo, eu ia me sentir uma fraude completa, então não colocamos esse nome. Tem até uma caixa de chá de camomila que acho que eu comprei para fazer skincare, né, para tentar tirar as olheiras, mas aí acho que já tá para vencer também. E aí a gente ficou pensando, né, qual é o nome que nós vamos dar? Café com política, café da manhã, para roubar aí o nome do podcast da Folha de São Paulo. Inclusive, se vocês não assistem, assistam, que é muito bacana. Eu assisto todo dia, assim, é uma espécie de revisão do dia anterior. Mas aí não sabemos se a gente vai copiar o nome do podcast da Folha. Bom dia, Alan! Perfeito. Não sabemos se a gente vai copiar, se a gente vai colocar outro. Não sei nem como é que eu vou salvar essa live no final. Bom dia com Camila. Alan sugeriu, eu acho bacana. Vamos no freestyle, vamos ver o que é que vai dar daqui pro final. Mas aí vai ficar salvo também, se vocês quiserem ver depois, a ideia é que seja rapidinho mesmo, 15 minutos. Mas eu gostei muito dessa sugestão de Alan, de Bom Dia com Camila. É uma coisa meio, né, jornal da manhã. Gostei. Bom dia pra todo mundo que tá entrando aí. Mas o que eu queria começar falando com vocês é que na sexta-feira eu vi uma notícia que me animou muito, né? Especialmente muito animadora para as pessoas que moram no Rio Grande do Norte. O nosso estado é o segundo estado do país com o melhor índice agora na queda de mortes, né, por Covid-19. Isso aí em vários aspectos, não só na queda de mortes, mas também de contaminação, da ocupação de leitos de UTI. Então nós podemos dizer que a nossa situação tá boa. Eu nem gosto assim de gente que fala que não temos que comemorar essa notícia, é muito precipitado. Sinceramente, eu acho que para a pessoa que tá há muito tempo de quarentena, para quem já tá há semanas dentro de casa, para quem tá desgastado emocionalmente, psicologicamente, não custa você comemorar uma notícia assim. Eu fico muito feliz de saber disso.
Mas aí, por outro lado, eu acho que isso gera nas pessoas uma falsa sensação de que daqui pra frente tá tudo bem, né? Não precisamos mais nos preocupar, o Rio Grande do Norte erradicou o coronavírus, é vanguarda no Brasil, e não é assim. Não sei vocês, mas eu vi um vídeo muito preocupante, de uma galera aglomerando horrores lá no deck de Ponta Negra ontem, né? Eu acho que se nem tivesse Covid, se nem tivesse no meio de uma crise sanitária, as pessoas não teriam ido tanto no domingo à noite para a praia de Ponta Negra. Eu não tinha visto isso daí em nenhum outro momento. E foi muito assustador. Muito assustador, assim, é uma loucura pensar que as pessoas, não sei o que passam na cabeça delas, sabe? Eu acho que é uma questão também de você ter responsabilidade social, porque você não coloca só a sua vida em risco, você coloca a vida de muita gente da cidade, do estado, que, enfim, pode entrar aí em um novo pico de contaminação, né? Então eu acho que as pessoas têm que colocar mais a mão na consciência. Eu entendo que todo mundo tá agitado, querendo sair, querendo encontrar as pessoas que você ama. Eu também quero, eu tô morrendo de saudade dos meus amigos, dos meus camaradas, da minha família, mas não tô saindo, sabe? Assim, saio pro necessário, pro que é inevitável. E aí, eu acho que, assim, vale a pena a gente revisar a nossa conduta também enquanto natalense, enquanto potiguar, porque, assim, é óbvio que tem um peso muito grande das políticas públicas, do que o Estado formula em termos de combate, mas também tem uma dimensão do esforço coletivo, né? Da nossa capacidade de fazer um esforço coletivo nesse momento. A Alan tá tendo várias ideias, já sugeriu aqui café com Camila. Pode ser, não sei. Falem aí o que é que vocês acham. Café com Camila, chá de camomila, sabendo que é uma fraude, que eu não tomo chá. Café com política, não sei. Até o final dessa live aí a gente vai pensando. Vou tomar mais um cafezinho. Saudades também, Pedro. Pedro tá aqui em Natal, a gente não pode se ver. Ambos com suspeita, né? Inclusive de Covid, não sei se vocês sabiam, mas eu tô com suspeita. Mas tô bem, não se preocupem. Um outro tema que eu acho que surgiu nessa última semana, eu fiz tapioca também. Fiz tapioca, tá aqui, mas não tá muito molezinha. Eu acho que eu fiquei nervosa aqui a falar com vocês. Não acertei muito a mão na tapioca. Tá dura pra caramba, mas vou comer, que é o que eu fiz. Um outro tema que surgiu nessa semana, aqui no nosso estado, localmente, foi a discussão. Por que eu fui inventar de morder essa tapioca? Eu vou demorar um ano pra mastigar agora. Como é que eu vou falar? Amadora, total. Finalmente, terminei. Na última semana, na UFRN, também rolou a discussão a respeito de um semestre obrigatório online na universidade. Já tinha sido aprovado, né, nos conselhos superiores um semestre optativo, ou seja, quem tinha condições de estrutura em casa, de se organizar e assistir às aulas, podia se matricular, cursar as disciplinas que estavam também disponíveis naquele momento. E quem não tinha, esperava, né? Assim, também não havia muita discussão em termos de assistência estudantil, política de assistência estudantil nesse sentido. Mas aí o que foi mais grave que rolou nessa última semana é que aprovaram esse semestre obrigatório. Ou seja, se tu é matriculado na UFRN, se tu tá cursando uma graduação, tu vai ser obrigado a adotar, digamos assim, né, porque não é exatamente isso, né, tem uma diferença do que é a modalidade da educação à distância e a educação à distância como tem sido tratada agora na pandemia, né, nos termos mais de ensino remoto, mas aí independente se tu tiver
computador bom em casa, com condições de te dar suporte agora, se tu tiver estrutura familiar, emocional, psicológica, se tu consegue acompanhar ou não as disciplinas nesse formato, tu vai ser obrigado a cursar, que é um problema grande, né? Assim, nós que estamos há muito tempo na batalha em defesa da democratização do acesso ao ensino superior e na luta por uma universidade mais popular, nos chocamos muito, né? Assim, imediatamente rejeitamos isso. A turma que está à frente do DCE da UFRN, inclusive, teve uma intervenção muito exemplar. E aí o que foi aprovado, uma companheira colocou aqui, né, que achou isso muito ruim, que foi muito às pressas, e é verdade, né, tiveram muita pressa de aprovar isso, não sei porquê, por qual razão, né, se os alunos aí, muitos inclusive perderam o emprego agora, estão com dificuldade de se sustentar, não tiveram acesso ao auxílio emergencial, mas de alguma forma assim, não estão com uma vida normalizada, né, entre aspas, não estão vivendo uma dinâmica normal agora, mas aí a reitoria achou por bem essa pressa em aprovar, e a gente achou muito ruim, né? Tava falando que o pessoal do DCE da UFRN teve uma intervenção exemplar, porque como representação estudantil eles participam dos conselhos superiores e foram lá falar exatamente isso, né? Que não é hora da gente não se preocupar com a massa de estudantes mais popular da UFRN que não ia ter condições de adotar esse semestre. E aí eu acho que é um tema que a gente tem que ligar uma setinha de alerta na nossa cabeça, porque não acabou por aqui, né? Assim, também não vamos aceitar passivamente isso. Acho que ainda vale organizar muita luta nesse sentido. Para vocês que estão chegando, não estou entendendo nada, por que eu às quase 9 horas da manhã estou aqui falando com vocês, tomando café? Mas a ideia é justamente essa, de debater política tomando café, de um jeito mais leve, inclusive com a possibilidade de participação de vocês aqui no chat. Eu não sei nem quanto tempo deu essa live, né? Não sei, eu não sei olhar. Eu tenho essa dificuldade também com as tecnologias. Não sei olhar a duração. Se alguém puder responder, aí também ajuda. Quem tá acompanhando desde o começo, que a ideia é que sejam só 15 minutos. Podia, inclusive, ser o nome da live, 15 minutos. Não sei o que vocês acham. Com direito a tapioca. Dura, mas tapioca. Eu gosto de 15 minutos, me lembra aquele programa da MTV, de Marcela Diné. Quando a MTV prestava. Ah, não aparece pra mim agora, né? Bom, eu que lute. Vamos conversando então, enquanto tiver... Pedro falou 10 minutos, tá bom. Vamos então tentar ser mais célere aqui. Falando em MTV... Na ideia de ser 15 minutos com Camila. Gostei de 15 minutos com Camila. Vamos pensar, vamos cogitar. Não sei se vocês viram, mas vocês conhecem Mário do TikTok? Sim, pra quem não conhece ainda, quem não acompanha as redes, né? Porque o menino tá em todo lugar agora. Roi, podia ser Roi também o nome, enfim. Ele é um menino meio bobinho mesmo, que faz uns vídeos meio que... aqueles filmes adolescentes norte-americanos, sabe? De romancezinho, que ele fica tentando conquistar a menina, convida ela pro baile de primavera. É uma coisa muito bobinha, mas que não agride ninguém. Sim, mas também precisam falar dos problemas de Mário. Eu não acho que não tem problema, porque essa idealização de romance adolescente, do cavalheiro, do menino que vai salvar a menina, é também um problema. É também uma dimensão aí do machismo na nossa sociedade. Mas a forma como isso se expressa nos vídeos de Mário, na minha opinião, é bem tranquila, sim, porque inclusive ele chega a falar, né, que recebe mensagem de muita gente, de muita menina, assim, que tá vivendo um período de instabilidade emocional, de depressão, muitas vezes, e aqueles vídeos animam elas. Quem sou eu para julgar, né? Eu acho que se tá fazendo bem não tem problema nenhum. Mas aí
O Pânico na TV, não lembro se vocês conhecem o Pânico, né? Não sei, pra quem é mais novinho talvez não lembre, né? Porque fez sucesso há muito tempo atrás. Eu tava no 9º ano, eu acho, quando eu assistia, também acompanhava, toda a minha escola, toda a minha sala assistia. E é um programa horrível, muito escroto, assim. Eu arrisco dizer que formou essa geração de jovem bolsonarista, mas que foram formados, tiveram caráter formado pelo Pânico na TV, porque assim, impressionante, é muito ruim, tudo de ruim que você pode imaginar, mulher sendo objetificada, eu também pensei, ainda existe, para o nosso azar. Enfim, muita escrotidão, reprodução de machismo, de racismo, LGBTfobia. Os caras até chegaram a vir em Mossoró, Raquel e Pedro, né? Eu lembro que eles vieram uma vez em Mossoró, fizeram um quadro dizendo que as pessoas de Mossoró eram feias, que só tinha gente feia em Mossoró. Não sei se foi no Pingo da Meio-Dia, mas tá aí Pedro e Raquel para provar a qualidade de gente linda em Mossoró. Sim, uns quadros muito bizarros, assim, mulher com biquíni de carne correndo de cachorro. Gente, assim, sabe, é selva, né? Selva, caos total, assim, o machismo, o patriarcado, o horror na sua face mais escrota. Mas aí eles chamaram o Mário para participar de uma edição desse programa deles. Não sei se é por rádio, não sei se é por live de internet, que é, não acompanho. Mas aí foi no Mossoró Cidade Junina, a Raquel colocou aqui. Bom, eles chamaram e eles humilharam completamente Mário, assim, a ponto do menino começar a ficar com o olho lacrimejado, com vontade de chorar, muito desconfortável com a situação, porque assim, se existem problemas nos vídeos que Mário grava, né, que foram esses que eu mencionei, essa espécie de será que vai sair a palavra? Da projeção ideal de o que é um romance entre um menino e uma menina quando se é adolescente. Mas, por outro lado, assim, o que ficou muito evidente, assim, na forma como o Pânico tratou os vídeos que ele faz, é que a masculinização tóxica, assim, o que eles ensinaram durante anos para os meninos e para as meninas que acompanhavam o programa é que tu não pode tratar uma mulher com respeito, né? Assim, tu não tem condição, é uma demonstração de leseira, de bobagem, você é muito bobo se você trata uma mulher com respeito, enfim, se você demonstra os seus sentimentos, né? Que eu acho que isso acaba sendo também um ponto aí dos vídeos de Mário. E foram horríveis. Ainda bem que a turma no Twitter, acho que essa turma que acompanhou o BBB, né, enfim, fez aí da audiência do BBB também um espaço para debater opressões, também uma nova forma das pessoas se relacionarem, foi lá e falou, tô com o Mário, nem conhecia Mário, mas se o Pânico é contra, eu sou a favor. Foi mais ou menos nessa linha. Um companheiro colocou aqui. Uma jovem como você, cheia de conhecimento, tem que ser deputada. Não sei. O que vocês acham? Tem que ser deputada? Vai demorar um pouco as eleições ainda, mas eu fui candidata a deputada estadual nas eleições passadas. Foi um perrengue, mas foi uma experiência muito boa também. Imagino que os nossos 15 minutos de previsão de live estão acabando. Não sei, Pedro. Pedro, não sei se ainda está acompanhando, mas se tiver, me ajuda aqui a contar o tempo também. Mas eu vou caminhando para a conclusão, inclusive porque a minha tapioca dura está ficando mais dura, meu café está esfriando, não consigo falar e comer ao mesmo tempo. Essa foi uma dificuldade também não planejada. Mas aí queria falar um pouco sobre os nossos desafios nessa semana mesmo, para deixar vocês irem fazer o que vocês estão fazendo agora nessa manhã de segunda-feira.
Ah, a Raquel me deu uma dica. Se você clicar no nome ao vivo, aparece o tempo. Dica de ouro. Ah, meu Deus, Pedro, já tá entrando em 20 minutos, amigo. Não tá chegando aos 15, tá entrando em 20. Enfim, mas mesmo pra concluir, assim, eu acho que nós temos que estar muito vigilante nessa semana, porque duas pastas do governo federal devem ficar mais em evidência, né? Assim, todo o retrocesso que o governo Bolsonaro representa, em todos os ministérios que comanda, são motivos de preocupação, mas eu acho que essas duas, em especial nessa semana, devem dar mais pano para manga. Que é a pasta da educação, tá para votar o Fundeb, né, que é o Fundo Nacional da Educação Básica no país. Existe todo um movimento de que ele não seja votado agora, né, por parte dos bolsonaristas, dos deputados bolsonaristas, e a gente tá lá pautando a necessidade que o orçamento para educação seja discutido nesse momento, né, no momento grave que a gente vive, e que não tem que descuidar, né, da política educacional. Assim, a gente viu o show de horrores de ministro incompetente passando pelo MEC, né? O Vélez, o Weintraub, e agora um pastor, nem me lembro o nome, não sei se alguém lembra, coloca aqui, ainda não deu tempo de aprender, né? Como a minha amiga Raquel falou, quando a gente tava aprendendo o nome de Weintraub, o cara caiu. Mas eu acho que a gente tem que ficar vigilante nas votações que vão acontecer na Câmara e falar sobre isso, né, para as pessoas que nos acompanham, inclusive nas redes, que eu acho que são um espaço nesse momento da gente colocar as nossas ideias, enfim, para os nossos companheiros que organizam as lutas em defesa da educação há bastante tempo conosco. E, enfim, problematizando o fato até do Ministério agora ser ocupado por um cara que é criacionista. Sim, você pensa que não tem como ficar pior. Governo Bolsonaro, isso é um mérito dele, ele sempre consegue se superar. Se tá ruim, ele estabelece uma meta de piorar e ele vai lá e cumpre. Nesse sentido, o cara é competente. E aí colocou um criacionista na pasta, né? Assim, imaginem vocês, assim. Um beijo pra sua irmã, de 8 aninhos. Já apresenta os juntos pra ela depois. Mas aí, eu acho que nós temos que ficar bastante preocupados aí com o Ministério da Educação e com o Ministério do Meio Ambiente, né? Não sei se vocês viram o rebuliço que deu na semana passada, mas o Bolsonaro demitiu uma das pessoas que estavam à frente das pesquisas aí que monitoram a devastação, né, da Amazônia no país. E assim, vindo do governo Bolsonaro, né, não dá pra gente pensar que isso não é por acaso. Tava até escutando no podcast da Folha, Café da Manhã, que há muito desconforto, né, em relação a esse movimento de muitos militares ocuparem o Ministério do Meio Ambiente e, ao mesmo tempo, assim, se intensifica o genocídio dos povos originários, da população indígena, do território da Amazônia. E nesse final de semana rolou uma assembleia mundial em defesa da Amazônia, né? Muitos movimentos participaram, de muitos países. Posso até dar mais informes, gasguei, para vocês sobre isso depois. Me acompanhem as minhas redes aqui para ter acesso a isso. Minha camarada Renata Moara, que é lá de Santarém, do Pará, também organiza um trabalho ecossocialista e está à frente desse núcleo nosso na organização que eu faço parte, que é o Juntos. Ela acompanhou essa assembleia e aí eu acho que foi um espaço muito importante, né? Porque assim, contra o fascismo, unidade até com o diabo, né? Foi horrível ter falado isso para tratar dessa assembleia, né? Porque não foi o caso. Muita gente progressista, muita gente preocupada com o ambiente, em que pese, assim, defendam às vezes projetos de sociedade diferente, mas que se unificam agora em termos da bandeira da Amazônia, né? Da defesa da Amazônia. E aí eu acho que é algo que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente, também ficar ligado para não deixar, como o Ricardo Salles, que é o ministro, falou há algum tempo, a boiada passar.
Então é isso, gente. A gente planejava conversar 15 minutos, mas eu sou assim, eu fico falando, se vocês deixarem, eu fico falando aqui até o final da manhã e já tá dando quase meia hora de live. A ideia é que a gente faça essa live semanalmente, também com inspiração no... Eu sou muito podcaster, não sei vocês, mas eu escuto muito podcast. Tem um podcast ótimo do Nexo, que chama Durma Com Essa, que tem uma série em toda sexta-feira que chama Extratos da Semana, que é meio que uma espécie de resumo da semana, né? Nome autoexplicativo. E a ideia nossa dessa live é que seja também um pouco disso, extratos da semana, né? Do que aconteceu na semana anterior e também no sentido de nos preparar para essa semana que está começando agora. Então, tô feliz, não sei vocês, eu gostei muito do nosso papo, gostei em que pese a minha comida tenha esfriado, temos que pensar esse modelo, repensá-lo, se nós vamos continuar fazendo comida, viu, Pedro? Não sei se foi uma boa ideia, que aí eu vou ter dificuldade agora. Mas a gente vai continuar falando com vocês toda segunda-feira com o resumo da semana que passou e os nossos desafios da semana que vem. Espero que vocês tenham uma boa semana. A gente vai conversando mais à medida que ela vai se estendendo. Ah, e só um avisozinho. Uma semana tem a Assembleia Nacional dos Juntos, que é a organização que eu faço. Como eu disse, né? O Juntos está fazendo 9 anos de lutas, quase uma década de história. E a gente queria aglomerar, a gente queria, confesso para vocês, fazer um encontro nacional com a nossa militância do Brasil inteiro, mas não podemos. Mas daí não vamos deixar de celebrar, não vamos deixar também de debater as tarefas da juventude nesse momento por isso. Então nós vamos fazer essa Assembleia Nacional. Se vocês quiserem se inscrever e participar, acessem as redes do Juntos. Todas elas são @coletivo juntos, exceto o Facebook, que é Juventude em Luta. E tá lá o formulário aqui pelo Instagram, é facinho, vocês acessam e já vão ser direcionados pro link. E participem, vai ser muito bacana. Eu vou lá com os meus companheiros aqui do Rio Grande do Norte, está até fazendo um vídeo legal para convocar para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e que eu não tenha falado tanto. O que objetivamente não aconteceu, porque eu falei demais. Tá aí o tempo pra provar. Mas vou colocar essa live no feed. Deus queira que eu saiba salvar agora. Nunca salvei, não sei como é. Espero que desça o Espírito Santo e me ajude nesse momento. Mas aí vocês comentam também se vocês gostaram ou se não. Tudo bem, se vocês não gostaram, a gente não faz. Me magoa. Mas aí a gente vai conversando. Beijinhos.